quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Muito bem. Pegue a palavra de Deus. Abra no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler o que Jesus disse no capítulo 10, versículo 2. Ache, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Acharam? Está escrito assim. E dizia-lhes. Ao analisar esse início de versículo, eu vejo que essa palavra de Jesus era habitual. É como se aqui estivesse escrito, e ele tinha o costume de dizer aos discípulos, e dizia-lhes, isso é uma coisa que ele repetia, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, o campo plantado. Mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Como Jesus tinha o costume de sempre dizer isso aos discípulos, vamos reler. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E dizia-lhes, bem alto, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, 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 pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? Você acredita que Jesus tinha o costume de dizer isso? Que ele avaliava a necessidade do campo e ele sentia a falta de mais obreiros, de mais trabalhadores, e que ele lembrava aos discípulos que eles tinham que rogar ao dono da seara para que enviasse mais trabalhadores para o campo. Quem acredita que Jesus disse isso? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra do Senhor. Coisa linda, isso, glorifique enquanto você aplaude. Isso, aplaude e dá glória mesmo. Levante os olhos aos céus e glorifique ao Senhor. Diga glória, glória, glória ao Senhor da seara. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor da seara, dono do campo, dono dos céus e da terra, nós te rogamos agora, envia o teu Espírito Santo para falar com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo à distância. Coloca a tua palavra na boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, igreja, quem tiver lugar. Quem está de pé, não converse. Preste atenção na palavra. Muito bem. Então o campo é grande, o campo plantado, e falta gente para colher. Mas o que chama atenção aqui é justamente o Senhor Jesus, o próprio Senhor, o El Shaddai,
constatando a necessidade de mais obreiros, ao invés de dizer, vou enviar mais obreiros para esta seara. Precisamos de mais gente para colher. Ao invés de ele dizer, estou percebendo que os trabalhadores são poucos. Vou mandar mais trabalhadores para o meu campo. No entanto, ele passa para os discípulos a responsabilidade de cuidar desse problema e mais ainda, rogar a Deus. E você sabe que o rogo é uma oração suplicante. Ele passa para os seus discípulos a incumbência de orar ao Pai com muitas súplicas, para que o Pai mande obreiros para a sua seara. Agora, quem aqui acredita que Deus é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa? Crê? Você acredita também que Deus sabe de todas as coisas? Quem crê? Então por que Deus, o Pai do nosso Senhor, porque o Pai então não disse, deixa comigo? Também já notei que o campo é grande e temos poucos trabalhadores na terra. Vou mandar trabalhadores suficientemente numerosos para que cubram todo o campo. Por que Deus não falou, deixa comigo, eu estou sabendo? Se Deus sabe de todas as coisas, que o campo é muito grande e são poucos os obreiros, por que Deus já não providenciou então? Se o próprio Senhor Jesus, constatando que o campo é grande e poucos são os obreiros, por que Ele mesmo já não falou, Pai, manda os trabalhadores que estão faltando, manda em quantidade suficiente? Por que o céu sozinho não tomou essa providência? E ainda, o Senhor nos encarrega de rogar ao Pai para que faça isso? Se Deus está sabendo que o campo é grande e os obreiros são poucos, por que Deus já não toma providência e faz isso? É verdade ou não é? Você já refletiu sobre esse assunto? Se Deus está vendo que o campo é grande e falta obreiro, por que Ele já não tomou as providências? E nos encarrega de rogar, de insistir para que venham mais obreiros, para que Ele envie mais obreiros para uma tarefa que Ele sabe que precisa muito de mais trabalhadores. Por que Ele quer que a gente rogue? Por que Ele quer que a gente ore com súplicas e insista? Porque você, meu querido e minha querida, tem sobre esta terra uma responsabilidade que vem desde a criação do mundo, quando o teu primeiro pai foi criado por Deus e colocado nesse planeta. Para a gente entender por que Jesus nos manda rogar para suprir uma necessidade que é do conhecimento dele, e que ele mesmo já deveria estar mandando obreiros, já que faltam, e faltam mesmo. Nós estamos abrindo igrejas no Brasil e no exterior, e a gente tem aquela dificuldade. Toda vez que vai inaugurar uma igreja, quem que vai ser colocado ali? Quem que nós enviaremos? Se Deus sabe dessa necessidade urgente, por que Ele não providencia e nos manda orar? Por que Ele não toma providência? Por que Ele nos manda fazer isso? Então vamos lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ao princípio. Vamos entender por quê. Hoje você vai entender esse mistério. E esse mistério vai ampliar a tua mente e abrir o teu entendimento para muitas outras coisas na sua vida. Porque Deus sabe o que você precisa e por que Ele não dá. Deus sabe que você está doente e por que Ele não te curou ainda. Deus sabe que você está com problemas financeiros e por que Ele não resolveu já essa falta de recursos. Se você prestar atenção nessa mensagem,
Você vai compreender por que Jesus disse isso e vai entender como que funciona essa interação entre a terra e o céu e a terra. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, nós vamos pular para o capítulo 2 e ver o versículo 7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó do quê? Da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Muito bem. Agora vá no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, Deus, que criou os céus e a terra, da própria terra formou o homem, para que o homem feito da terra dominasse sobre a terra. E Deus entregou a terra para a humanidade. O domínio, o governo e todas as coisas deste planeta Terra, Ele entregou para uma criatura a sua imagem e semelhança, formada da mesma terra. Então vamos no Salmo de número 115, versículo 16 agora. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Para quem que ele deu a terra? Numa linguagem mais clara ainda, ele deu a terra para aqueles que foram feitos da própria terra. Versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Preste atenção. Ele entregou a terra para o homem formado da terra, sobre o qual ele soprou em suas narinas, e foi feito alma vivente, a sua imagem e semelhança. É esse ser humano criado à imagem de Deus, alma vivente, o vivo, que domina, sujeita e controla e governa, e recebeu toda a terra, porque o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu para os que são formados da terra. Mas aqueles que foram formados da terra e já morreram, não habitam mais nada aqui. Os mortos não habitam mais nada aqui. Os mortos não interferem na vida dos vivos, porque eles não têm mais voz. É terra desfeita. É criatura, é o corpo desfeito. Nem os que descem ao abismo. Quem que ele mandou para o abismo, igreja? Ah, você está começando a entender. O diabo tem corpo? O diabo não tem corpo. O diabo foi feito do pó da terra. O diabo foi formado da terra. O diabo também não habita nada nesta terra. Nem os mortos e nem os que desceram ao abismo habitam ou mandam qualquer coisa neste planeta. Não mandam.
não mandam e não mandam. Não adianta alguém querer achar que os mortos podem interferir no destino dos vivos, porque não podem. Jesus disse isso. Os mortos não podem fazer isso. E a verdade é que o diabo também não pode, porque o diabo também não tem um corpo formado da terra. Porque aqui na terra só manda quem é feito da terra. Amém? Como é que o diabo então faz para interferir na terra? Como ele fez com Eva. Fica na tentação, porque o diabo não pode ele mesmo chegar e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. As atrocidades, maldades, mentiras, enganos, crimes, barbaridades, feitiçarias, magia negra que você vê neste planeta Terra, o diabo não pode fazer porque ele não tem corpo formado da terra. Então ele fica ali tentando alguém formado do pó da terra, uma alma vivente, incauta como Eva, para fazer com que aquela pessoa que foi formada do pó da terra e é alma vivente, para que esta pessoa seja um instrumento de Satanás, para fazer massacres, atentados, crimes, roubos, assaltos, violências, torturas, mentiras, estelionatos, maldades, vícios. O diabo ele tem que usar o corpo de alguém. Ele precisa do corpo de alguém, porque o diabo não manda nada nesta terra. Se o diabo não tiver um corpo feito da terra, ele não pode fazer nada nesta terra. Então o diabo, sozinho, ele não manda, porque ele é espírito. Ele foi lançado ao abismo e ele não tem voz. Se ele quiser falar, vai ter que usar a boca de um ser humano criado da terra, porque ele sozinho não fala. Ele pode ficar na tentação, no ouvido da pessoa só, mas o diabo não tem voz ativa nesse planeta. Então, vamos reler aqui, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Depois que Deus criou tudo isso aqui e delegou para o ser humano autoridade, domínio e poder, Deus foi para a sua habitação no lugar altíssimo. E Deus igualmente, preste atenção nisso, que você vai começar a entender. Deus é espírito. Deus igualmente, apesar de ele ser todo poderoso, para agir diretamente nesta terra, ele precisa igualmente de alguém formado do pó da terra, que seja uma alma vivente e seja usada como instrumento do Espírito Santo de Deus. Deus, para agir e interferir nesse planeta, ele precisa de um corpo também. Por isso que por gerações, desde a criação, e por milhares de anos, Deus conseguiu alguns homens especiais, que ele chamou de profetas, mulheres também, que ele chamou de profetisas, e que foram instrumentos do Espírito Santo de Deus, para agir neste mundo. Porque por mais que Deus queira fazer tudo pelo seu Espírito, para agir diretamente ele precisa de um corpo. E aí alguém diz, por que Deus permite essas matanças, essas injustiças, esses acidentes, esses terremotos, essas fatalidades, essas doenças, esses desastres, estas barbaridades? Por que Deus não acaba com isso? Porque Deus, para agir diretamente aqui na terra, ele precisa do corpo de alguém, porque Deus é espírito. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que o próprio Deus fez? Ele falou assim, eu vou para a terra. Mas não como fui
nas primeiras vezes, não mais em espírito. Eu agora irei para a terra de uma maneira diferente. Eu quero um corpo para eu ir para a terra, um corpo meu. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. De quem que ele está falando? O corpo de Jesus. O corpo que ele preparou para ele mesmo. Ele formou este corpo no ventre da Virgem Maria. E ele nasceu neste mundo com um corpo humano igual ao nosso. Então Deus, que precisava de um corpo para fazer interferências diretas neste planeta, e ele não tinha o corpo a não ser, algumas vezes no passado, os santos profetas, agora ele mesmo tem um corpo preparado. Esse realmente a sua imagem conforme a sua semelhança. Santo, perfeito, puro, e que nunca cometeu pecado, que nunca cedeu ao canto da sereia de Satanás, às tentações do diabo, e ele só ouvia o Pai. Ele dizia, tudo que eu faço aqui é porque eu vi o Pai fazer e eu faço igual. Ele veio aqui para fazer as coisas. Então, ele começa a agir. Vamos no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1. Versículo 14. Oh, glória, como é gostoso aprender a palavra de Deus e os mistérios do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne, aquele que era só Espírito, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava no lugar altíssimo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só verdade nele. Nenhum engano, nenhuma mentira, só verdade nele. E com esse seu corpo agora, exclusivo, de uso exclusivo do Senhor, não mais o corpo de um profeta que ele usava, mas um corpo que ele mesmo preparou para si mesmo, nesse corpo glorioso. Então, com este corpo, igualmente feito da terra como nós, ele passou a dominar aqui na terra. E na sua carne, no seu corpo de terra, ele desfez as obras da carne. Vamos comigo na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Ambos com Deus em um corpo. Vai ligando as coisas. Ambos com Deus em um corpo, matando com ela, a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então o Senhor Jesus, com este corpo, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus. Ele desfez as obras da carne.
obedeceu a Deus, obedeceu ao Pai. Ele falou: só faço o que lhe agrada. Essa autoridade que eu tenho, eu recebi do meu Pai. É com essa autoridade que eu faço as coisas. Tudo que eu vi o meu Pai fazer, eu faço igual. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e desfez toda a inimizade do corpo humano tirado da terra com o Espírito de Deus. E fez a ligação dos dois, trazendo em um só corpo, tanto o ser humano, feito do pó da terra, como o Espírito de Deus que criou este corpo à sua imagem e semelhança. Aí os dois passaram a ser um só. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então há essa reconciliação. E a pessoa passa a ser filha de Deus, com o Espírito de Deus dentro dela. Aí então esta pessoa começa a agir nesse planeta com aquele poder e domínio que o Senhor Jesus demonstrou quando estava aqui na terra, e agora Ele delega tudo isso para as pessoas que entregaram suas vidas a Ele. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 29. Lucas 22, versículo 29. E eu, disse Jesus, vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Quando Ele criou todas as coisas e o primeiro ser humano, Ele também não entregou para o ser humano o domínio de tudo? Para dominar no céu e na terra? Agora, Ele refaz isto. Ele mesmo, no corpo que Ele tem, exclusivo, Ele faz isso agora, mais uma vez, para vocês que são meus. Para vocês que têm a cobertura do meu sacrifício. Para vocês que têm a cobertura da cruz. Para vocês que estão debaixo da sombra da minha cruz. Para vocês que estão debaixo da cobertura do meu sangue. Para vocês eu destino o reino celestial. Assim como o Pai também fez comigo. E aí Jesus, antes de voltar para o lugar alto e sublime, Ele oficializa isso para todos os que nele creem. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Aqui é Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado agora. E Ele diz: é-me dado todo o poder, aonde? No céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas traduções você deve ter lido: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você tem que aprender a guardar a palavra do Senhor, para começar a ter essa autoridade que Ele delegou. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem que guardar a palavra do Senhor, para que você permaneça no Senhor. Tem que aprender a guardar os seus ensinamentos para que você permaneça nele, porque sem ele você não pode fazer nada. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, Ele não está mais na terra. Ele subiu aos céus. Quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é evidente que Ele está falando em espírito. Em espírito.
Mas o Espírito sozinho continua limitado. Porque para agir ele precisa de um corpo. E que corpo que o Espírito Santo quer usar? O corpo do ímpio? Não, o corpo daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Um corpo que ele pode usar, que ele pode habitar. Um corpo que foi transformado. O corpo de uma pessoa que guarda a sua palavra. Um corpo de uma pessoa que está ali na sua presença. Se você não estiver nele, você não pode fazer nada. Mas Jesus, para fazer alguma coisa aqui na terra e fazer diretamente, ele precisa de pessoas que tenham o seu Espírito Santo. Que tenham um novo corpo. Pessoas que nasceram de novo. Evangelho de João ainda, capítulo 17, versículo 11, para confirmar isso que você ouviu agora. Jesus orando ao Pai, uma oração tão linda, ele revelou muitas coisas nesta oração. E ele disse: Pai, eu já não estou mais no mundo. Não estou mais no mundo. Eu vou subir com o meu corpo. O corpo que eu mesmo preparei, eu vou tirar desse planeta. O corpo que mais mandou nesse planeta vai subir. Eu já não estou mais no mundo. Mas eles, olha para mim, estou apontando para você. Mas eles, estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus em você. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão um filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo. Ele disse aqui, porque neste mundo só habita quem é vivo, e Jesus ressuscitou dos mortos. E eu digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não somos mais do mundo. Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus, não tem mais o direito de viver neste mundo como se fosse do mundo. Você não é mais do mundo. E você tem que mandar neste mundo. Você tem que ser o instrumento do Espírito de Deus para que Ele faça a sua obra neste mundo. Deus não quer obreiros qualquer, Ele quer obreiros cheios do seu Espírito Santo. Peço que o Senhor os livres do mal. Olha ele falando com Deus. Se ele é o próprio Senhor, por que ele está pedindo isso para Deus? Porque ele está saindo do mundo. Ele está saindo do mundo. E ele está designando aqui homens e mulheres que vão continuar fazendo o trabalho que ele fez. Por que Jesus está orando ao Pai? Ele poderia dizer: eu livro vocês de todo mal. Deixa comigo. É porque ele vai sair do mundo. E agora alguém aqui vai ter que ficar pedindo: Pai, livra-nos do mal. Como ensinou na oração do Pai Nosso. Alguém aqui vai ter que ficar rogando e falando com o Pai para interagir com o Espírito de Deus. E quem vai ser usado pelo Espírito de Deus? O novo homem, a nova mulher, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que guardam a sua palavra e andam na sua presença, e que só fazem aquilo que lhe agrada. Versículo 16.
Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que você está ouvindo aqui é a santificação da palavra de Deus. Aquela pessoa que diz, me cansa ouvir a palavra, sabia? Você nunca vai ser santificado. Porque é a palavra do Senhor que santifica a pessoa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Seja santificado, seja santificado agora. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, glória, também eu os enviei ao mundo. Então somos nós que Ele vai usar neste mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus? É por você que Ele está rogando. É por você que Ele está se santificando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou o verbo, eu sou a palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você entende então por que o diabo gosta de fazer divisão na igreja? Se ele não divide um ministério, ele divide o coral, ele divide o louvor, ele cria panelinhas de obreiros dentro da igreja. Não é? Porque o diabo sabe que na divisão ele faz homens carnais à semelhança de Adão. Mas Jesus declarou isso na oração. A união e obediência faz homens e mulheres à semelhança do Filho Todo-Poderoso de Deus. Homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo. Corpos humanos transformados, glorificados, cheios do Espírito, que são usados por Deus para mudar esse planeta, para mudar a terra. Eu vejo quando chego na igreja, se a gente não fizer uma oração para sarar os doentes vão embora doentes. Mas quando a gente chama e fala, vem aqui quem está sentindo dor, vem aqui quem está perturbado, e a gente ora, aí a gente interfere e muda. Deus quer interferir neste mundo, mas o seu espírito precisa igualmente de um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E é maravilhoso a gente ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão ou da varoa, mas de Deus. Pessoas que têm um corpo, mas agora é um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Filhos de Deus. Deus quer agir na terra, mas Ele precisa de pessoas assim, e há um requisito para que a pessoa chegue nesse estágio que Deus quer, para que a pessoa seja realmente um instrumento do Espírito Santo. Vamos no segundo livro de Crônicas, já estou terminando a mensagem, capítulo 7, versículo 14. Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui é do Senhor? E que se chama pelo meu nome, quem aqui é cristão? Se humilhar-se este meu povo que se chama pelo meu nome, está falando com o povo dele. Você faz parte do povo dele? Então ele está falando com você.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não dá para ter soberba no reino de Deus. Não houve ninguém mais manso e mais humilde que Jesus Cristo. Tem muita gente orgulhosa na casa de Deus. Tem muita gente prepotente na casa de Deus. Tem muita gente querendo ser autoridade na casa de Deus. Querendo ser chefe na casa de Deus. Essa pessoa não é usada por Deus. Só toma decisões na carne, só enfia os pés pelas mãos, só atrapalha a obra. Mas o Senhor está falando com você também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Não é ninguém te humilhando, não. Ai, o pastor me humilhou. Não é ninguém te humilhando, não. Se você se humilhar, se você se rebaixar, se você for servo, se você deixar a rebeldia, se você seguir o exemplo de Jesus, que sendo o Senhor permitiu que o criado de um empregado dele, o sumo sacerdote do templo, ele permitiu que o criado de um empregado dele esbofeteasse a sua face. Se você se humilhar e orar, tem que orar. Tem que orar. Porque se você não orar, você não vai interagir com o Espírito Santo de Deus. E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Se você aqui na terra fizer como ele está falando, se humilhar e orar e buscar a face de Deus aqui na terra, você que é cristão, você que faz parte do povo de Deus, se você agir assim aqui na terra, o Senhor que está nos céus, ele declara: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer agir na terra, mas ele não sara a terra enquanto você, que é feito da própria terra, não entender esta palavra. Porque há tanta barbaridade no mundo e até dentro das igrejas? Porque coisas horríveis acontecem e Deus não impede? Por que tanta doença, miséria e sofrimento? Por que tanta violência despropositada? Por que tanto terror? Por que tantos males e vícios? Por que tanta corrupção e tanta perdição? E Deus não age? Deus está esperando o teu corpo, santificado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, e nem por isso soberbo, mas humilde à semelhança do Senhor Jesus, que ora a Ele, se humilha, busca a sua face, então Ele ouve do alto céu, e aí Ele age através de você, para interferir e sarar esta terra. Agora, vamos retornar para Lucas capítulo 10, versículo 2, porque é isto que nesse momento interessa ao nosso ministério. E eu diria para você que a insistência do Senhor Jesus, prioridade do reino de Deus. E dizia-lhes, costumeiramente ele falava, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos. Poucos que querem fazer tudo isso que você ouviu agora. Poucos que querem ter um corpo sujeitado a Deus desta maneira, como o Senhor Jesus se sujeitou. São poucos os que querem viver como Jesus viveu. Que querem fazer o que ele fez. Que querem obedecer como ele obedeceu.
gente querendo ser pastor, pastora tem de monte. Mas são poucos os que podem ser usados desta maneira. Rogai ao Senhor da seara, ore. Agora você entende, porque Ele, sendo o Senhor, e o próprio Deus sabendo de todas as coisas, e tendo Ele todo o poder, por que Ele não disse, deixa comigo que eu providencio bastante obreiros em número suficiente? Agora você está entendendo, porque Ele encabeçou você nesta lista para rogar ao Pai, para que envie obreiros para a sua seara. Uma das igrejas que mais cresce nesse país, eu nem diria uma, eu diria que tem algumas. 90% do ministério são de homens podres, ladrões, estelionatários, viciados, fumam, bebem uísque, adulteram, zombam, são escarnecedores, mas no púlpito são verdadeiros artistas, enganando o povo. Não é disto que o Senhor está falando aqui. Não é disso que Ele está falando. Ele está dizendo, a seara é grande, o campo é grande, está pronto para a colheita, mas falta trabalhador qualificado. Hoje, o Brasil é uma das maiores economias do mundo e está bombando, crescendo como nunca, mas falta mão de obra qualificada. Eles querem pessoas que saibam trabalhar a indústria, a construção, o comércio. Tem gente querendo trabalhar, tem emprego de monte no Brasil, mas muitos continuam desempregados porque são desqualificados. Muita gente no reino de Deus gostaria de fazer a obra de Deus, mas ainda são desqualificados, porque ainda não aprenderam o que é fazer a obra de Deus à semelhança do Senhor Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Você entendeu agora por que você tem que rogar? Aliás, você deve ser o primeiro a rogar por você mesmo. Porque se você é do povo de Deus, Ele te diz, se você se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus e perdoarei os seus pecados e usarei você para sarar esta terra. Fique de pé no seu lugar agora. Deus só vai agir diretamente neste mundo se Ele encontrar na terra pessoas que tenham um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Não só a pessoa que diz, eu recebo Jesus como Salvador, porque a pessoa é transformada em filha de Deus. Mas Ele quer pessoas que também tenham a mente de Cristo, o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo, as reações de Cristo, as atitudes de Cristo. Ele quer pessoas assim. Pessoas que têm o Espírito de Deus para serem usadas em concordância absoluta com o Pai Celestial. Pessoas que o Espírito de Deus poderá instrumentalizar aqui neste planeta Terra. Pessoas que aqui oram e Deus ouve dos céus e age na mesma hora. Porque Deus está nos céus, o Senhor está nos céus, mas a terra Ele deu para os filhos da terra. Mas o reino, Ele só entrega para quem é semelhante a Ele. Assim como o Pai me destinou o reino, também eu o destino a vós. Ele quer agora uma humilhação da tua parte. O pregador não tem autoridade para humilhar ninguém.
O dirigente não tem autoridade para humilhar ninguém. Ele quer que você se auto-humilhe como Jesus Cristo se auto-humilhou. Porque ele, podendo se exaltar e tendo currículo para isso, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso aquela palavra tão linda, aquela palavra tão maravilhosa, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi ali até o pó da terra, se fez mais inferior do que um criado de um empregado dele. Ele se colocou abaixo de um servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai, Deus o Pai no céu, o exaltou soberanamente aqui na terra e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra e até no abismo, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus está procurando pessoas assim hoje. Pessoas que são capazes de se humilhar e serem servas, semelhantes a Jesus de verdade, que hajam num time perfeito com o Espírito de Deus. Essas pessoas são aquelas que se humilham a si mesmas, são aquelas pessoas que se sujeitam às outras, que se fazem servas menores do que todas as outras. Aquele que quer ser o grandão, manda-chuva, o chefão, coitado, coitada, coitado, coitada. Deus nem olha. Mas eu vou dizer a você, para quem que o nosso Deus olha? Para um coração abatido, para um espírito contrito, para aquele que se humilha. E aí ele exalta esta pessoa. Ele exalta diante de todos. Feche os teus olhos agora, se você quer se humilhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer ser uma pessoa contrita de coração. Deixa eu orar agora. Pai Santo, Deus querido e Deus amado. A seara é muito grande. O campo é grande demais. Nós não conseguimos dar contas. Precisamos de mais pessoas neste planeta Terra. Pessoas que nasceram de novo à semelhança do Senhor Jesus. Pessoas que fazem a tua vontade e se sujeitam ao Senhor e também aos outros. Que se humilham a si mesmos e que são cheios do teu Espírito Santo. É esse tipo de trabalhador que nós precisamos na seara. E por isso rogamos ao Senhor, ouve agora do alto céus. Eu estou orando, meu Deus. E neste momento eu sou a pessoa que o teu Espírito Santo vai usar aqui neste lugar, para mudar a vida desta pessoa, para mudar o coração deste homem, desta mulher, para mudar o coração deste moço e desta moça, porque eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, quando eu começo a agir pelo teu Espírito, a transformação acontece na mesma hora. Meu Deus, eu estou rogando agora por esta pessoa, que já está conosco como obreiro, como obreira, que já está conosco na tua casa, na tua obra,
Eu estou rogando por essa pessoa que o Senhor trouxe aqui, porque nós rogamos, envia, Senhor, envia mais obreiros para a tua seara, e o Senhor enviou esta pessoa. E agora eu quero que o teu Espírito Santo se apodere desta vida. Eu quero que o teu Espírito Santo penetre através dos poros. Eu quero que o teu Espírito Santo atravesse esta pessoa. Eu quero que o teu Espírito Santo possua esta vida. E o Espírito Santo está me dizendo que ele vai fazer isso sim. Mas se você se humilhar agora, se você orar agora, se você buscar a face do Senhor, então se humilha, então ora, então busca a face do teu Deus, abre a tua boca. Ah, meu Deus. Nós estamos começando a entender as coisas. Somos como crianças diante de Ti. Então agora invade esta vida também com Teu Espírito Santo. E abre o entendimento desta pessoa para se humilhar verdadeiramente na Tua presença. Meu amado, minha amada, se humilha diante do Senhor, ora. Abre a boca, se sujeita até ao menor da tua igreja. Na soberba o Senhor não vai operar. Ele só opera na humildade. E Ele diz, quem se humilha será exaltado. Se humilha, meu querido, se humilha, é isso que Ele requer. Pede perdão, pede perdão. Pede perdão, pede perdão. Oh glória! Senhor, eu rogo a Ti por obreiros qualificados. Obreiros preparados por Ti, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que amam a Tua palavra e aguardam no coração para não pecar contra Ti, homens e mulheres que não tenham apenas a palavra logos, mas tenham a palavra rema, que não tenham apenas o conhecimento clássico, mas tenham a experiência espiritual contigo. Oh glória! Manifesta, Senhor, a Tua glória agora! Oh, rica lamachuri michiamas. Elia masiria tia soy. Elia masuriandalas. Oh, ricalia. Oh, glória. Oh, glória. Dá liberdade total ao Espírito de Deus. Dá liberdade para que Ele te arrebate. Dá liberdade para que Ele te tome. Oh, glória. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está realizando uma transformação na tua vida, uma coisa poderosa, de dentro para fora. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Ori masuri nishia, ori masuri andalas, Elia masiritia soy. Ricreia, surimi creias. Eia massuriandalas. Você está sentindo no teu ventre se mover? Está sentindo essa coisa no teu ventre? Glorifica mais ainda. Dá mais liberdade ainda.
Oh glória, eu estou sentindo que o Espírito Santo de Deus está realizando o propósito para o qual Ele mandou a palavra nesta hora. Oh glória! Oh glória, 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 glória! Hoje você vai sair daqui dizendo: eu e o Pai somos um. Hoje você vai experimentar o cumprimento verdadeiro desta oração de Jesus, que Ele fez não só para aqueles discípulos, mas para todos que crescem nele através da palavra. Hoje você vai viver essa experiência gloriosa. Oh glória! Comece a abrir a tua boca e declarar isto. Comece a abrir a tua boca e declarar esta palavra do Senhor Jesus. Eu e o Pai somos um. Vai declarando isto. Eu sou o instrumento do Espírito de Deus para mudar as coisas nesta terra. Declare isso. Eu vou ser a pessoa que Deus vai usar para manifestar a sua glória neste mundo, tal e qual o Senhor Jesus, quando o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Também verão a glória de Deus na tua vida. Oh glória! Toma posse, toma posse, toma posse. A tua vida espiritual nunca mais será a mesma a partir de hoje. A palavra que eu digo é a palavra que se cumpre. Deus tem que usar uma boca agora, e Ele está usando a minha para te falar tudo isso. Oh glória! Glorifica, igreja, glorifica. Liberdade total ao Espírito de Deus. Oh glória! Antes o Espírito de Deus se movia em volta de você, mas agora o Espírito de Deus se move dentro de você. Oh glória! Antes você via o Espírito Santo de Deus operando à tua volta, agora você vai ver o Espírito de Deus operando através de você. Oh glória! Todos que creem e tomaram posse, digam glória a Deus e aplaudam o nome do Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga: eu e o Pai somos um. Oh glória! Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.